Oi! Você viu minha escova de dente? Que escova de dente? É uma azul, amor! Olá pessoal, eu sou o Wellington E eu sou a Beatriz. e hoje nós vamos falar de... Intimidade. Mas não é essa intimidade que vocês estão pensando só não, um nível mais profundo de intimidade, hein? Vários aspectos interessantes, né? Muito mais aspectos do que a gente imagina quando a gente fala de intimidade. Muito bem. E como vocês sabem, no vídeo passado nós falamos sobre serviço e falamos com base em alguns princípios do livro do Gary Chapman, A Família que Você Sempre Quis. E hoje nós vamos continuar esse assunto, mas agora com um novo princípio, que é a intimidade. Muito bem. Vamos lá então? Então vamos comigo. Primeiro, o que a gente entende por intimidade, né? A gente pensa em intimidade, você pensa em quê? O que vocês pensam sobre intimidade? Exatamente. O que você pensa? Quando a gente fala a palavra intimidade, a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Pensaram? E será que você tem intimidade com a sua esposa, com o seu esposo? Será? Será que tem? Será que você tem intimidade comigo? Não sei. Parece que na abertura do vídeo tinha uma intimidade rolando ali. Você tem Ah, que ver. é? É, muito legal. Então a gente vai descobrir isso hoje e vamos descobrir isso juntos, hein? Ótimo. Então existem vários níveis de intimidade. Intimidade física, a intimidade corporal física, essa intimidade que todo mundo entende o que é e a gente fala sobre isso com muita tranquilidade. Nós temos a intimidade espiritual, Sim. né? Intimidade espiritual, intimidade social. Social, quando a gente passa um tempo junto, né? Exatamente. A intimidade espiritual, quando a gente compartilha os nossos pensamentos, momentos de oração, de leitura bíblica. Sim, valores e princípios do reino de Deus. Sim. Não é? Ou, nesse caso, se há pessoas que estão nos assistindo também que têm outros princípios e valores, os princípios e valores delas. Sim, não é? sim. E o que mais? Que mais? Que intimidade mais? Intimidade emocional. Intimidade emocional, quando a gente discute, né, sobre aquilo que a gente sente, sobre as nossas emoções. Intimidade intelectual. Sim, quando a gente discute ideias sobre política, sobre coisas do cotidiano, coisas que a gente gosta. Nossas paixões, os valores, né? Isso. Coisas que são importantes para nós, né? Temas que nós gostamos de sobre saber. família, sobre vida, sobre esporte, sobre várias coisas. Sobre os nossos pensamentos, enfim. Sim, né? sobre livros que a gente lê e a gente quer compartilhar e discutir, né? E você sabia, Bia, algumas pessoas falam assim, minha vida é um livro aberto. Outras falam assim, minha vida é um baú trancado a 7 chaves. Tem gente que tranca as suas emoções, tem gente que tranca os seus pensamentos, tem gente que tranca tudo, fica fechadinho para o outro. Como é que vai gerar intimidade desse jeito? Difícil, hein? E aí, aquela história que a gente costuma ouvir, né? Que a mulher tem um baú. Um baú que ela vai guardando para na hora certa ela sacar as coisas lá de dentro. Vocês aí, marido, vocês têm essas mulheres aí que guardam tudo nesse baú que na hora certa elas despejam tudo em cima de você? Olha, eu acho que acontece Aqui muito, tem, né? será? Acho que não. Muito pouco provável. Vai saber. Bem, então, nós vamos falar sobre isso. E para falar sobre isso, intimidade não se constrói por acaso. Intimidade se constrói ao longo da vida. Na verdade, é uma vida construída juntos. Então, nós estamos falando de marido e mulher, de casais, mas a intimidade na família inclui também os filhos, inclui todos os agregados da família que moram debaixo do seu teto. Mas hoje nós vamos focar mais na intimidade do casal. Sim, especificamente sobre os casais. Exatamente. E a primeira coisa, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte: a intimidade é gerada no compartilhamento da vida. Não tem como você gerar intimidade com o outro sem compartilhar a sua vida com o outro. E casamento é para ser uma só carne. Então você se une ao outro para ser uma só carne. Assim o que o outro sente, você sente. Preste atenção, nosso corpo é todo unido. Então, se eu sinto uma dor, por exemplo, eu estava tirando um coco para ela, serviços, olha, serviço. E aí eu cortei aqui a beiradinha da mão. Isso doeu por dias. E aí quando ia passar... ele nem me contou, tá? Depois eu fiquei morrendo de dó de ter pedido para tirar esse coco. Depois, quando ia a algum lugar, tinha que passar álcool na mão, sempre vinha em cima aquele álcool na ferida aberta e dava aquela dor. Por quê? Porque o nosso corpo sente.
Então, quando nós somos uma só carne com o nosso cônjuge, também as nossas emoções, nossos pensamentos precisam ser compartilhados. Sim. E se eles não são, o outro não sente o que nós sentimos. Ele não sabe o que nós sabemos. E aí fica difícil alinhar a nossa vida, não é verdade? E aí parece que nós temos dois estranhos vivendo debaixo do mesmo teto. Sim, e às vezes nós compartilhamos a nossa emoção e ficamos tristes, né? Às vezes um compartilha e o outro não. Às vezes eu compartilho a minha emoção e eu percebo que a minha dor para o outro não fez diferença, né? O outro não usou de empatia com a minha dor. Então a gente tem que começar a prestar bastante atenção nisso também. Então, quando alguém compartilha uma dor, ele espera que o outro compartilhe com empatia, né? Eu entendo você, eu quero entender melhor o que você está me falando. Acolha, né? Acolha as suas emoções. Então, sobre essas coisas nós vamos discutir hoje. Mas como, Hector? Como compartilhar emoções se nós compartilhamos apenas conversas triviais? Isso é muito sério. Como que os casais vão compartilhar emoções, vão compartilhar uma conversa com mais intimidade se eles apenas falam de conversas triviais? O que são essas conversas triviais? Vocês sabem? Vocês sabem? Olha só, conversa trivial. Ah, como é que foi o seu dia hoje? Ah, foi legal. A conversa não passa disso. Você vai buscar as crianças na escola para mim hoje? Vai buscar as crianças na escola, vai levar... Quem vai passear com o cachorro hoje? Que time de futebol que vai jogar esse final de semana? Coisas do dia a dia que são coisas interessantes até. São coisas importantes. Onde vamos jantar? O que vamos fazer para o jantar? Mas não falam de subjetividade. São coisas objetivas, baseadas nos objetos e nas situações da vida. Então, quando as nossas conversas como casal se baseiam apenas no dia a dia, naquelas conversas corriqueiras, triviais, nesse sentido, a vida não ganha profundidade, a intimidade não se constrói com mais profundidade. Eu me lembro de um filme que eu vi na década de 90, se chama Dom Juan de Marco. Mas o que eu quero focar não é a grande atuação do Johnny Depp como um louco que achava que era o Dom Juan e era um conquistador. Não, é que o psiquiatra que foi interpretado pelo Marlon Brando começou a ser influenciado pelo Dom Juan. E aí acontece uma coisa curiosa, que ele chega... de quando esse filme? É na década de 90. Esse eu nunca vi. Não faz parte da minha Mas pode ser que época. tenha gente assistindo aí que já viu. E se não viu, é um filme, assim, interessante. Porque o psiquiatra, interpretado pelo Marlon Brando, começa a ser influenciado pela paixão do Dom Juan, sabe? De querer conquistar a mulher amada e estar, por exemplo, usando uma máscara por causa dela. E ele começa a ser influenciado de tal modo que ele chega em casa um dia e pergunta para a esposa dele assim... eles sentados no jardim, uma cena muito forte, ele pergunta para ela assim, quais são os seus sonhos? E ela começa a chorar. E aí ele diz, mas você está chorando? E ela diz assim, eu nunca pensei que você fosse perguntar. E eram mais de 30 anos de casamento. Ele então agora precisou encontrar um homem alucinado, louco, começar a tratar dele para ele como psiquiatra, ser influenciado, chegar em casa e perguntar para sua esposa quais são os seus sonhos. E de repente ela começa a chorar porque ela tem sonhos, mas esses sonhos ficaram reprimidos. Não havia entre aquele casal intimidade. Então, olha que curioso, na vida acontece isso também. Sim, na vida acontece e a gente acaba falando mais de coisas mais corriqueiras. E a gente não tira um tempinho para ouvir o outro, quais são as emoções do outro, o que aconteceu. E às vezes quando tem alguma intriga, alguma coisa, algum acontecimento, algum fato que aconteceu que machuca a gente, muitas vezes na hora a gente fala assim, tal dia você fez tal coisa que eu não gostei. E é muito difícil a gente falar assim, tal dia, tal coisa que você fez me deixou triste, me deixou... magoada, tal coisa que você fez me deixou... irada. Irritada. Então é falar daquilo que a gente sente, é falar daquilo que a gente sentiu naquele momento. Mas muitas pessoas fazem isso...
ou não fazem isso, não falam sobre suas emoções, ou elas são muito superficiais em relação às suas emoções, porque elas nunca falaram das emoções delas. Desde a infância, elas nunca, muitas vezes na casa delas, elas não tiveram a oportunidade de falar abertamente sobre suas emoções. A gente costuma muito ouvir dizer assim: homem não chora, né? Às vezes o menino tá chorando, aí o pai ou a mãe, para de chorar, menino, homem não chora. Então isso é silenciar as emoções da criança, né? Para de chorar, engole o choro. Depois esse menino vai crescer, vai se tornar um adulto que tem dificuldade, às vezes, de expressar suas emoções, dificuldade não só de chorar, porque o choro é um extravasamento, mas pode ser que ele tenha outras emoções também recalcadas. Por quê? Porque a mesma pessoa que diz, olha, engole o choro, ou a mesma pessoa que diz, homem não chora, diz outras coisas também. Não é? Olha, você não pode parecer fraco, você não pode parecer mariquinha. E aí sim, são coisas que vão inculcando na cabeça da criança que extravasar as emoções pode ser prejudicial para ela. E às vezes ela tem um exemplo dentro de casa de um pai sempre forte, durão, que nunca chora, que nunca fala das suas emoções, né? Ou a mãe também. Ou às vezes foi vítima de algum abuso, de algo na infância, de uma dor muito grande e que ela não pôde comunicar com ninguém, ela não falou para ninguém, ela teve que guardar para si. Então essa criança cresce com dificuldades de falar sobre aquilo que ela sente. E aí se tornam adultos que só se limitam a conversas triviais do dia a dia e que não tiram tempo, não param para dizer como eles se sentem, como eles estão se sentindo em determinada ocasião, em determinado momento, como eles se sentem quando a pessoa é tratada de determinada maneira, né? Às vezes, o esposo fala algo de uma forma que a esposa se sente assim totalmente humilhada, mas às vezes aquela forma não foi para humilhar ela, mas é algo que linkou lá na infância dela, lá no passado, de algo que aconteceu e que aquilo ela se sente naquele momento humilhada, né? Sim. Sente que ele sente na hora que não, ele fez isso para me humilhar, porque ele queria me humilhar. Dispara um gatilho. Dispara um gatilho. E ela não consegue falar sobre isso. Por quê? Durante sua vida sempre guardou as suas emoções. E o mesmo acontece com o marido. Então, hoje, nesse vídeo, é hora de você parar aí, chamar o seu parceiro, a sua parceira para sentar e assistir esse vídeo, para que vocês também possam entender que nós podemos falar das nossas emoções, que nós podemos encarar os nossos medos, as nossas paixões, e elas precisam ser compartilhadas. Os nossos sonhos, nossos medos, as nossas paixões precisam ser compartilhados com aquela pessoa que está do nosso lado, que a gente escolheu para viver a nossa vida inteira. Então a gente se permita fazer isso, se permita compartilhar com essa pessoa que você escolheu aquilo que está dentro de você. Sim. Onde vocês querem chegar juntos? Não é? Onde vocês querem chegar juntos? Quais são os projetos comuns? Né? Porque tudo isso gera intimidade. Gente, intimidade gera justamente pelo compartilhamento das paixões, das coisas que experiências. Né? Movem as pessoas, que assim empoderam ou que energizam, né? Aquilo que me empolga, aquilo que te empolga. E aí vai transformando a vida desse casal em um casal cada vez mais íntimo, mais cúmplice. Então, o que gera intimidade? O que gera intimidade é quando eu compartilho as minhas paixões, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas experiências, os meus desejos e as minhas frustrações com o outro. Exato. Isso gera intimidade quando o outro não me conhece só assim, superficialmente, mas ele sabe o que se passa aqui dentro. Inclusive a frustração, e aí eu gostaria de fazer uma parte rápida aqui, gente. Toda emoção é um princípio para você. Toda emoção é boa, é positiva. Mesmo a ira. Mas a ira é uma emoção que tem uma função positiva. Então a ira, a frustração, não é? Por quê?
Porque quando uma emoção vem, ela está te ensinando, ela está te despertando Pra para algo, para que um valor seu foi ferido. E você precisa parar e resolver, porque se você simplesmente engole aquela emoção e coloca depositada no fundo de um baú, uma hora ou outra ela vai voltar. Porque você pode pensar na emoção assim como uma criança que vem, quer falar com você, mas você está conversando com outra pessoa. E essa criança pega na sua calça e vai puxando. Enquanto você não para e dá atenção, ela não vai parar. Aí você vai dizer assim, mas é uma criança mal criada. É uma criança que quer atenção. Eu estou dando um exemplo que uma emoção também é, só que ela não para de te perturbar até que você pare e diga assim, tá, tudo bem, eu aceito, eu estou irado. Eu estou irado com ela. Ou medo, né? Ou estou com medo. O medo, mas estou irado com ela, isso. por exemplo. Estou irado com ela. Eu paro e me permito. Olha, eu me dou permissão, estou irado com ela. Como é que eu vou resolver isso? Qual foi o motivo? Por que isso me irritou? Por que o que ela disse, a maneira como ela disse, me irritou tanto? Se eu não parar para perceber as minhas emoções, eu não posso nem conversar com ela. Eu, às vezes, vou passar dias. Como é que pode um casal passar dias sem conversar? Passar dias sem olhar um para o outro? Não tem jeito. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, dormindo na mesma casa, na mesma cama, sem se falar. E aí, às vezes, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou falar com ela, vem cá, o que você falou me deixou muito irado. E aí, de repente, é a hora que ela vai falar assim, mas o que aconteceu? Qual foi? Por quê? E aí eu vou falar para ela, você falou assim, você quis me humilhar, você quis dizer que eu não dou conta das coisas. Aí, de repente, o que eu entendi não é o que ela quis dizer. Sim, às vezes o outro nem sabe que disse aquilo, que fez aquilo, né? Exatamente. E aí, quando isso acontece, você precisa ter essa abertura para conversar. Gente, nós estamos falando aqui, no vídeo passado falamos de diálogo, falamos de papéis, falamos de separação de serviços. Hoje nós estamos falando de intimidade, volta a questão do diálogo. Como é que eu vou conversar com a minha esposa se eu não tenho abertura com ela? E como é que eu vou ter abertura com ela se eu não começar a romper algumas resistências? Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar devagar. Vamos começar devagar. Vou começar com algumas coisas simples. Por exemplo, eu fiquei chateado com ela porque ela deixou as louças lá para eu lavar, não me falou nada que as louças estavam lá e, de repente, veio cobrar que eu devia ter visto. Ou seja, não houve um acordo inicial, mas depois ela veio com uma cobrança. Isso me irritou, por exemplo, me chateou. E eu vou dizer para ela, olha, eu vou fazer o meu trabalho. Depois de ter feito, eu vou dizer para ela, olha, a maneira como você falou comigo me chateou. Eu acho que mesmo que eu tenha falhado com alguma coisa, não é para você falar desse jeito comigo. Ela vai entender que da próxima vez ela vai procurar uma outra abordagem. E, gente, se você não puder falar isso com o seu cônjuge, você vai falar com quem? E aí, nessa hora, entra o acolhimento. Ele me falou que ele ficou chateado com o jeito que eu falei, porque a gente não tinha feito um acordo. Então, ele me falou que ele ficou chateado. Em vez de eu rebater, não, eu não fiz isso, o que a gente faz? Eu não fiz isso. Você fala assim também? Você faz isso também? Tal dia você fez isso também? Você não tem o direito de falar. Não, é acolher a emoção do outro. Então, muitas vezes as pessoas não falam das emoções porque elas têm medo que o outro não acolha a sua emoção, que o outro apenas rebata, ataque de volta. E aqui o casamento é uma parceria. Sim. É uma unidade. Então, nós nos tornamos uma só carne. Aquilo que fere o meu parceiro me fere também. Ele faz parte da minha carne e eu faço parte da carne dele. Nós somos um. Então, não tem como haver uma parceria, um relacionamento, uma aliança, se as dores dele, eu não sinto as dores dele, eu não acolho as dores dele, eu não ouço as dores dele, eu não paro para ouvir. Que parceria é essa? E muitas vezes, sabe o que acontece? O parceiro não sabe das dores, por exemplo, da esposa, o marido não sabe, mas a amiga sabe. A outra amiga sabe, às vezes 3, 4, 5 amigas sabem. É um perigo isso. Mas quem deveria saber, que é o esposo, não sabe. E às vezes isso é uma desonra, né? Às vezes é uma desonra, então gera outros problemas, outros transtornos para o relacionamento. E às vezes não é falado pelo medo do outro não ouvir, do outro não entender, do outro não usar de empatia, do outro não acolher aquela dor e falar assim, eu entendo o que você está sentindo e nós vamos... Sim. O que a gente vai fazer para melhorar?
E nós estamos falando aqui, gente, e aquilo que nós estamos falando aqui, geralmente nós vivenciamos. E há muitos pontos de melhoria também no nosso relacionamento. Sim. Nós somos perfeitos, muito longe disso. Nós temos as nossas falhas. Às vezes nós vamos nos sair bem nesse aspecto e às vezes não. Mas é importante que você entenda o seguinte, é um passo de mudança a cada dia. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui para pessoas que estão nos ouvindo. De repente a mulher está ouvindo a esposa, mas o marido não quer nem saber. Você aprendeu, faça o que compete à sua parte, a sua parte na responsabilidade pelo sucesso do casamento. Às vezes é o marido que está vendo, mas a esposa não quer. Então, faça a sua parte naquilo que compete. Ou seja, acolha, escute, e a escuta é importante, gente, a escuta sem ficar pensando o que vai responder depois. Escutando mesmo, e não escutando para responder, mas ouvindo, fazendo uma escuta empática, que a gente chama, uma escuta que acolhe. E principalmente, entenda o seguinte, todo feedback que uma pessoa te dá, mesmo que a intenção da pessoa não seja boa, às vezes a intenção da pessoa é te ferir, mas se ela te der um feedback de melhoria, ela te deu um retorno, fala, olha, você tem falhado nisso e nisso, apenas acolha esse feedback, não tente responder, não tente justificar, acolha, tudo bem, eu vou melhorar nesse ponto, ou tudo bem, eu vou pensar sobre isso, acolha, porque você vai precisar primeiro processar, entender, para depois devolver isso como forma de melhoria. Agora, há pessoas que têm dificuldade de melhoria e o que elas precisam? Há casais, gente, que precisam de acompanhamento terapêutico, terapia, de repente com um psicólogo, com um terapeuta mesmo, ou um aconselhamento pastoral, mas muitos vão precisar e algumas pessoas vão precisar romper outros problemas, como por exemplo violência doméstica. Então, nós estamos falando para muitas pessoas que podem ter uma realidade em que o diálogo não é possível neste momento. Mas não quer dizer que não seja possível para sempre. Sim. Por quê? Do jeito que você aprendeu a ser, do jeito que você é, guardando suas emoções, guardando seus pensamentos, seus sonhos, empacotando tudo e ficando blindado para o outro, sem se abrir para o outro e o outro para você, você construiu isso, você aprendeu a ser assim. A boa notícia é que você pode aprender a ser de outro jeito. Você pode aprender a abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir a sua vida para o outro e o outro também pode abrir a sua vida para você. E antes de abrir para o outro, nós precisamos abrir para nós mesmos. Também. Então, muitas vezes a gente tem medo de algo. O que a gente faz com o nosso medo? A gente não quer encarar o medo. A gente esconde o medo. Porque o medo é algo que normalmente nós não gostamos de realizar. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de, sabe de quê? De falar em público. O que essas pessoas com medo de falar em público fazem? Não falam em público. Sim. Elas simplesmente, a maioria delas, nunca vão falar em público, nunca vão se manifestar. Por quê? Por causa do medo. Eu sempre tive medo de falar em público. Sempre. Quando eu pensava em falar em público, eu tinha dor na barriga, eu doía, meu corpo doía, tudo doía, meu coração parecia que ia sair pela boca. Até que um dia eu disse assim, esse é o meu medo e é esse medo que eu vou enfrentar. Então, falar em público não é algo que põe a minha vida em risco. Não é algo que vai trazer algo ruim para mim. É um medo que eu vou enfrentar. Então, eu decidi enfrentar o medo de falar em público e comecei a falar em público. Aí você começa a falar no seu grupo de amigos, no local que você tem mais segurança. É isso que a gente faz com medo. Mas, ao contrário disso, a maioria das pessoas não enfrentam o medo. Sim. Então, a primeira coisa que você deve fazer é se autoavaliar. É olhar para dentro de si e começar a pensar quantas vezes eu tenho escondido as minhas emoções, em que momentos eu tenho escondido as minhas emoções e o porquê eu tenho feito isso. Será que foi lá desde a infância? Será que foi em algum relacionamento que você teve que a pessoa simplesmente não quis ouvir suas emoções, usou de julgamento quando você falou das suas emoções e você disse, não, nunca mais vou falar para alguém aquilo que eu sinto, porque eu não quero vivenciar isso novamente. Então a gente fica com medo de falar sobre as emoções e simplesmente enterramos as nossas emoções. Então antes de eu começar a falar para o meu parceiro sobre as minhas emoções, eu preciso saber quais são elas.
Eu tenho medo de falar sobre elas? Quais são os meus medos? Medos de que eu tenho? E aí, quando você pensa sobre isso, nós estamos falando de emoções, mas entram nessa categoria também os pensamentos. Sim. Então, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, os sonhos. Há pessoas que não sonham, não tem uma perspectiva nenhuma de conquista, né? E isso para elas está muito bem resolvido. E às vezes o cônjuge, por outro lado, não. É uma pessoa que quer sonhar, que quer conquistar, que Quer crescer, quer se fazer desenvolver. outras coisas. E às vezes há um descompasso entre os dois. Gente, nós precisamos ter intimidade e manter também a autonomia. Claro que cada um de nós tem uma individualidade prática, né? Agora, na intimidade é que nós vamos fazer o quê? Vamos contribuir com o sonho do outro. E compartilhar esse outro para compartilhar o sonho com o outro para que a gente possa crescer junto, né? Sim. Porque fica muito difícil quando eu sou agora um casal, eu tenho uma aliança, eu tenho um comprometimento com alguém, mas eu quero seguir um caminho e o outro quer seguir outro caminho. Não dá, gente. As nossas ideias, os nossos sonhos, aquilo que a gente vai conquistar como casal, eles precisam estar muito bem alinhados, muito bem justos, para que a gente consiga chegar aonde que aonde a gente sonhou, aonde a gente determinou que a gente vai chegar. Uma outra maneira de gerar intimidade é falar sobre os sentimentos. Falar sobre as suas emoções, a maneira como você está se sentindo e ser específico sobre isso. Se aconteceu algo, se a pessoa te falou algo que você não gostou e você se sentiu terrivelmente triste, abatido, abalado, ou em algum momento na sua vida alguém fez aquilo e você se sentiu mal e aí trouxe aquelas emoções à tona, é você olhar para a pessoa e dizer, isso me fez me sentir extremamente triste, eu estou extremamente magoada com isso. Então é ser específico ou dizer, esse tipo de atitude me deixa irado, me deixa com muita raiva. Por favor, mude essa atitude. Sim. Você poderia ter feito diferente. Então é falar das emoções, não é brigar. Não. Isso que você me faz me deixa com ódio. E aí a gente começa a trazer mais ódio, Vomita tudo. E aí não tem aquele baú que a mulher tem? E a gente abre aquele baú, tal dia você fez isso de novo, e eu fiquei com raiva, e agora de novo, e você sempre faz isso de novo, eu já te falei que eu odeio isso. Quem aí nunca fez isso? Então a gente pega aquele nosso baúzinho, abre e a gente vai tirando todas aquelas ocasiões que aquilo aconteceu e vai vomitando o ódio, vomitando a ira, despejando tudo em cima do nosso parceiro. E aí rompe a intimidade. Rompe a intimidade. Em vez de acertar as coisas, acaba rompendo. Então, para gerar intimidade é você falar na hora certa, no momento adequado, no momento em que acontece, e ser específico. Ser específico sobre as suas emoções, ser específico sobre o que aconteceu. Como está se sentindo, né? Como está se sentindo naquele momento. Se aquilo está se repetindo, é algo que se repete constantemente, vire para a pessoa. Tal dia você fez isso e isso. Outro dia, diga, você fez isso e isso, e hoje você fez isso e isso. Novamente, eu não gosto disso, isso me deixa triste, isso me magoa. Então é ser específico, é dizer o que a pessoa fez. A gente tem muito essa questão de ser superficial, de falar muito superficialmente sobre as coisas, e também a gente é muito... Como que fala? Global. A gente... Genérico, né? A gente é muito genérico. A gente não especifica coisas. Então, a gente é muito genérico. Pega tudo, como se fosse tudo, e joga num pacote só. Você quer ver quando isso acontece? Você levantou pela manhã, se arrumou e foi trabalhar. Você entrou dentro do carro, o carro não pegou. Deu alguma coisa errada, o carro não pegou e você teve que pegar um ônibus para ir para o serviço, e aí você chega lá atrasado, e aí você trabalha, chega na sua casa, aí quando você chega em casa, você senta no sofá, o dia foi péssimo, deu tudo errado.
Mas a única coisa que deu errado foi o carro não ter pegado. O Mas carro isso deu um já- problema. Mas aquela única coisa que deu errado estraga todo o seu dia. E a gente generaliza aquilo que deu errado Sim. e coloca um peso sobre aquele dia. Mas não foi tudo ruim. E às Não vezes deu não tudo generaliza o bom, errado. né? Só generaliza o que é ruim. Mas, gente, importante lembrar que quando nós falamos de abrir essas emoções, nós estamos dando os exemplos negativos, porque esses precisam ser corrigidos como pontos de melhoria, sim. Mas é importante também que você entenda que algumas pessoas não têm dificuldade de expressar as emoções positivas. Os Sim. sentimentos positivos. Tem dificuldade de dizer que ama, tem dificuldade de dizer que aquele momento está sendo muito bom, tem dificuldade de dizer que amou o serviço que a pessoa fez. Então, De elogiar. Quantas pessoas têm dificuldade de elogiar e de afirmar? sim, Quando a pessoa faz algo bom, você, ai, que coisa maravilhosa, muito obrigado porque você fez isso, eu amei isso. sim. Quantas pessoas, nossa, você é muito bom nisso, você faz isso muito bem. Quantas pessoas têm dificuldade de afirmar o outro ou de elogiar, né? A mulher vai lá, se arruma toda, né? Se maqueia. Não fala. E aí chega assim, fica toda assim, quase entra assim na frente, E não vê. e não vê, ou corta o cabelo e a outra pessoa não vê e você fica toda decepcionada. E às vezes é a mulher que é assim, né? Um dia o Aito raspou a barba e deixou só aquele... O contrário. Foi Raspei o quê? bigode e deixei a barba. Foi o bigode e deixou a barba. E foi pra igreja? Fui. Foi pra igreja comigo. Gente, eu não vi. Aquele homem raspou aqui em cima e deixou só isso aqui. Fomos pra igreja, eu não vi. Chegamos no meio do culto, ele tá assim pra mim. Ele tá quase esfregando, sabe? A barba na minha cara, assim, desse jeito. Até que eu olhei pra ele, porque ele tava muito assim. E aí eu reparei. Pensa numa coisa horrorosa, ridícula, horrível aquilo. Ficou. E ela não reparou, mas ela tinha mania de dizer que eu não reparava e ela sempre reparava. Eu tinha mania de falar assim, você não repara em mim. Mas quando foi o contrário, eu também não reparava. Eu também não estava percebendo as coisas. E não era uma pequena coisa, tá? Dava para ver de longe. Bem, mas a questão é, então, compartilhar as emoções, assim como compartilhar os pensamentos e compartilhar tempo, não é? Que é, na verdade, a intimidade social, ter tempo com a pessoa que você ama, ter tempo com o seu cônjuge, passar tempo com ele. E muitas vezes, como a gente trabalha, a gente passa às vezes muito mais tempo com pessoas do nosso trabalho do que em casa. E quando chega em casa, a gente tem outras atividades, outras atribuições, e de repente, somente 5 minutos antes de dormir é que elas vão ter um tempinho para compartilhar. Não, gente, nós precisamos cuidar disso, passar tempo juntos. O final de semana, um tempo à noite, criar uma rotina de prioridades. Um tempo de um cafezinho. Às vezes a gente senta para tomar um café e aquele tempo é muito importante para mim, porque eu gosto de ser amado com tempo de qualidade. Então, quando o Hélio para e faz um café para mim, que eu peço ele para fazer, e aí a gente senta para tomar um café, que a gente conversa, para mim já é um tempo de qualidade. Então, quando a gente fala de passar um tempo junto, a gente não está falando de você passar um tempo junto para poder viajar, para você poder sair, para poder comer fora. A gente não está falando disso. A gente está falando do dia a dia, de coisas simples. Um momento que você tira para tomar um café com a pessoa, ou é o momento do almoço que você tirou ali, sentou com aquela pessoa, sentou com a sua família para almoçar e compartilhou ali os seus pensamentos, né? Seus pensamentos, as suas ideias, conversou com seus filhos, conversou com a sua esposa, ou é só um cafezinho com ela, você tirou aquele momento na tarde para tomar um café ou à noite e ali vocês compartilham o que aconteceu durante o dia, o que vocês sentiram. Então a gente está falando, gente, de coisas simples. É de momentos do seu dia a dia, do seu cotidiano. Não é coisas que você vai ter que sair do que você está fazendo, da sua rotina para realizar. Essas coisas são importantes? São. Sair, viajar, ir no parque com a sua família, ou sair para comer algo com
só o casal, é importante também, Sim. mas a gente está falando do dia a dia, de pequenas atitudes que você pode mudar, que não vai te custar nada, mas nesse momento aí você vai estar investindo no seu relacionamento. Gerando aquilo que o Gary Chapman chama de intimidade social. Intimidade né? social. Estar junto. Então, preste atenção, estar junto com o outro numa ação que é simples. Olha o que a Bia falou, para tomar um café juntos, às vezes é um intervalo de almoço que você pode passar com sua família, às vezes é à noite quando você chega. Há muitos maridos que querem, eu vou jogar futebol 2 vezes por semana, e aí priorizam isso porque ele quer ter a individualidade, quer estar com amigos, e se está tudo bem para o casal, excelente, mas qual é o tempo correspondente que as pessoas vão tirar, por exemplo, 2, 3 dias por semana para estar com a família, para estar com a esposa, para valorizar esse momento? Para estar o casal sozinhos também. Para estar em família, mas tem que ter esse momento sozinho, que não seja o momento antes de dormir, quando você já está cansado, exausto, mas que seja um momento de qualidade. Não importa se esse momento vai durar 5, 10 minutos ou 1 hora, 2 horas, não importa, mas que seja assim, olho no olho, que você esteja com a sua escuta ativa, realmente prestando atenção no que o outro está falando, que você silencie agora os seus julgamentos. Não é um momento de você julgar o que o outro está falando. Sim. Você silencia aqueles pensamentos de julgamento, que você escute, realmente esteja ali escutando o que o outro está dizendo. Isso, tempo de qualidade, não é só você sentar ali na frente do outro ou ficar aqui assistindo TV. Assistir TV às vezes é tempo de qualidade. Sim. Mas não é só estar ali fisicamente, é estar ali escutando, é estar ali usando empatia com o outro, amparando o outro, estar inteiro com as suas emoções, com os seus pensamentos, totalmente inteiro ali com o seu parceiro. É isso que é estar socialmente juntos, ter tempo de qualidade junto, dividir essa intimidade. Isso é intimidade. Sim. Uma outra maneira de gerar intimidade, uma outra intimidade que precisa ser gerada, gente, é a intimidade espiritual. Sim. É a intimidade nas questões que concernem a vida espiritual, a espiritualidade do casal. Então, a vida com Deus, os valores e princípios. E aí, nesse ponto, é muito importante que os dois estejam em unidade espiritual. Então, orando juntos, discutindo princípios bíblicos. Às vezes você lê algo. Quantas vezes aqui em casa acontece muito isso, né? A gente lê algo e aí a gente discute, a gente conversa sobre aquilo. Às vezes o meu pensamento não é o mesmo pensamento do Hector. Os nossos pensamentos muitas vezes são diferentes, mas tudo bem, está tudo bem quando isso acontecer, porque nós somos indivíduos e nós somos individuais. Cada um de nós encara e vê as coisas de maneira diferente. Eu vejo algo e na minha percepção é assim, é de uma determinada maneira, e na percepção do outro é de outra maneira, é outra realidade para ele. Então, tudo bem com isso, a gente não tem que estar pensando igual, mas em relação à oração, a propósito de oração, aí sim, nós vamos ter propósitos em comum. Então, nós temos o propósito de casal. Qual o nosso propósito? Sobre o que nós vamos orar e buscar a Deus como casal, em unidade, em dois, juntos. E aí a gente decide isso. Exatamente. E aí a gente fala, é sobre isso que nós vamos orar, sobre isso que nós vamos tirar momentos de oração. Orar, ler a Bíblia, ir à igreja, né, fazer alguma atividade também da igreja juntos, na sociedade, na comunidade. Compartilhar os ministérios, né? Às vezes eu tenho um ministério, Deus me chamou para mim fazer algo que às vezes é diferente do que Deus chamou ele para fazer, mas ele pode me apoiar no meu ministério, ele pode me dar suporte. E vice-versa. Eu posso dar suporte para ele, eu posso apoiar, eu posso ajudar ele em algo
que vai fazer bem. E isso traz mais unidade ainda para o casal, muito mais. Com certeza. Então, lembre-se que a espiritualidade alinha muitas coisas na nossa vida. Então, nós precisamos entender que a espiritualidade, estando no caminho, né, com Deus, assim, alinhado entre o casal e o casal aliançado com Deus, todas as outras coisas vão se ajeitando, né, vão se ajustando. Isso é muito importante. E, por fim, para a gente avançar aqui, a intimidade física, corporal, a intimidade mesmo que toca o nosso corpo físico, não é? O toque, o abraço, o beijo. A intimidade sexual, né? Exatamente. Então, esse aspecto é muito importante. Há casais que acham que isso é irrelevante, mas não é. Isso é algo muito importante na vida do casal e na saúde do relacionamento. Que isso esteja bem resolvido. Não é quando você lê na palavra de Deus que o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à esposa e vice-versa, e que nós não devemos defraudar um ao outro, a não ser por mútuo consentimento para dedicar por um tempo a oração, por um curto período de tempo. Ou seja, o que a Bíblia diz sobre isso estejam em unidade, o corpo de vocês pertence um ao outro. Então, usufruam desse relacionamento de intimidade corporal também. Sim, e para o homem, para a mulher, é totalmente diferente essa intimidade, né? Sim. Então, quando todas as outras intimidades que a gente falou aqui, quando a gente compartilha nossos pensamentos, quando a gente compartilha os nossos sentimentos, quando a gente passa tempo junto, e quando a gente compartilha todas as outras intimidades, quando chega no momento de compartilhar nossa intimidade corporal, nossa intimidade sexual, sabe, tudo se casa. Sim. Porque você está compartilhando tudo. Então, agora chega o momento de você compartilhar algo que também faz parte da vida do casal e que é algo importante tanto para o homem quanto para a mulher. E para o homem é diferente compartilhar esse momento do que para a mulher, né? Porque o homem entra mais o toque, o cheiro, né? E o toque físico mesmo. Sim. E para a mulher, ela precisa, na mente dela, que ela tenha sido ouvida, que ela tenha sido abraçada, que ela tenha sido notada, que ela tenha recebido palavras de elogio, Sim. que esse homem olhou para ela, que ele percebeu que ela usou uma roupa diferente, que ela... Há um conjunto, né? Há um conjunto de experiências emocionais para a mulher, que é diferente em muitos casos, não em todos os casos, para os homens. Sim. E a gente precisa, como casal, entender isso, que para um há coisas que são mais relevantes Sim. e que para o outro há coisas que são totalmente diferentes, mas que são muito relevantes. E nesse compartilhamento que a gente faz, né, nessa vida que a gente vai levar com essa pessoa, que a gente escolheu essa pessoa para viver com ela a vida inteira, nós precisamos entender o que ela gosta, o que é importante para ela. Sim. O que é importante para ela ficar feliz, o que é importante para ela se sentir amada. E eu agora também vou olhar para o outro e pensar o que é importante para ele se sentir feliz. Exatamente. O que é importante para ele se sentir amado. Sabe, é isso daí, é se preocupar, o que é importante para o outro e Sim. o que é importante para mim. Então, primeiro eu tenho que saber o que é importante para mim. Eu primeiro preciso me conhecer, para que eu também possa conhecer o que é importante para o outro. E tudo isso que a gente falou, quando chega lá no compartilhamento da nossa sexualidade, se tudo isso estiver bem ajustado, vai resultar positivamente Sim. quando nós vamos compartilhar nossa sexualidade. Sim. Então, dentro do que nós gostaríamos de falar, gente, é esse leque de informações, né? Muitas informações, Sim. mas essas informações ainda nem são suficientes para a gente compreender toda a questão da intimidade. Mas é um caminho inicial, é um percurso que você começa a trilhar agora, um pouquinho a cada dia, falando das emoções, falando dos pensamentos, passando o tempo juntos, tendo um relacionamento saudável dentro do aspecto da sexualidade, enfim. Tudo isso começa a caminhar e você aos poucos vai construir a intimidade ou vai ampliar
aprofundar a intimidade conforme você aplica esses princípios, né? Esse é o ponto. E esses são princípios para que a gente tenha um casamento mais fortalecido, mais saudável, porque quando a gente não casa para amanhã descasar. Não. A gente casa para a gente viver o resto da nossa vida com essa pessoa, para a gente compartilhar todos os momentos dessa vida. E todos os momentos dessa vida são momentos de alegria, são momentos de tristeza, são momentos de dores também, e são momentos maravilhosos também. Então são tantos momentos, são tantos altos e baixos, que nós precisamos estar muito atentos para poder lidar com tantas emoções, que não são fáceis, porque não são só as minhas emoções, é a emoção do meu parceiro também. Se a gente tem filhos, são as emoções dos nossos filhos também. Então nós precisamos estar atentos para que nós possamos sempre escutar e acolher não as nossas emoções, mas também as emoções do nosso companheiro e as emoções das pessoas que nós amamos, que vivem na mesma casa que nós. Perfeitamente. Então essa é a nossa contribuição de hoje. Acho que é bem bacana você começar agora a praticar isso, não é? Começar a colocar em prática. O que você pode fazer durante essa semana para colocar em prática a ampliação da sua intimidade com o seu marido ou com sua esposa? O que você pode fazer? Talvez melhorar a maneira que você escuta. Então, escutar com mais atenção cada palavra que está sendo dita. Talvez seja tirar 5 ou 10 minutos para tomar um café, para tomar um chá, para sentar e simplesmente só estar com aquela pessoa, compartilhar seus pensamentos, suas emoções. Talvez seja aí a hora de compartilhar as emoções, mas sem julgamento. Silenciar os julgamentos que ficam aqui na nossa mente, que as pessoas estão ali contando da vida dela, das emoções dela, e a gente começa a julgar elas aqui na nossa mente. Então, silenciar essas emoções aí... Esses julgamentos, né? Pode continuar. Silenciar esses julgamentos aí e colocar para fora as nossas emoções, na medida que nós nos sentimos confortáveis para isso, né? Com confiança, né? Com confiança. Então, vocês podem também estabelecer como casal um propósito de oração para essa semana. Sim. Pelo casal, pela família, pelo relacionamento de vocês. Se você estiver passando por alguma dificuldade, uma crise, por exemplo, este é o momento de vocês ampliarem a intimidade. Preste atenção nisso. Se você está vivendo uma crise e acha que agora é hora de você se fechar para o outro, pelo contrário, é no momento de crise que você tem que se abrir para o outro e o outro precisa se abrir para você, para que vocês resolvam as coisas. Não adianta colocar uma pedra em cima das coisas, porque isso pode acabar com o relacionamento de vocês. Então, é se abrir para o outro, é sentar e abrir o jogo mesmo e começar a gerar mais intimidade a partir daí e um recomeço para o relacionamento. Para muitas pessoas pode ser um recomeço. Sim. E aí nós temos que entender que quando a gente fala dessas coisas, você talvez esteja pensando assim, mas eu não sei se eu posso descobrir as coisas, se eu posso abrir o jogo, se eu posso falar das minhas emoções, e se eu falar e a outra pessoa responder, não entender ou responder de uma forma que eu não goste. Então esse é o momento de sentar e conversar sobre isso. Conversar o que o outro acha sobre isso, sobre falar mais sobre as suas emoções, sobre o que está sentindo, sobre como ama, sobre como gosta de alguma coisa, como ele se sente em relação a algo que já aconteceu, conversar sobre o que ele acha de passar um tempo junto, fazer alguma coisa juntos, descobrir algo que vocês gostem para realizar juntos, conversar o que o outro acha sobre aquilo. Porque aí vocês vão colocar o limite de vocês no relacionamento de vocês. Cada um tem o seu limite, cada um sabe até onde ele pode ir. E aí, a cada vez que você vai colocando o limite, que você vai trabalhando, que você vai exercitando ali momentos que você vai conversar, que você vai falar sobre as suas emoções, que você vai passar tempo juntos, você daqui a pouco está ampliando também esses limites, porque o casal vai ganhando confiança, ele vai se exercitando, ele vê até onde ele vai podendo ir, ele vai se fortalecendo.
Exatamente. Então, esse é o ponto, né? Nós, como orientação final, eu diria que importante, se tudo que você ouviu te leva a crer que o seu relacionamento está realmente muito mal e que você não consegue fazer isso sozinho, sozinha, porque às vezes não tem essa abertura que nós estamos falando aqui, procure ajuda, terapêutica, o seu pastor para aconselhamento pastoral, ou se não quiser lidar com isso a partir de um aconselhamento pastoral, de repente uma terapia de casais, terapeutas que trabalham exclusivamente com esse nicho, com esse foco, ou um psicólogo, alguém que possa orientá-los na melhor decisão de vocês ou na caminhada de vocês, principalmente nesse sentido. Um profissional que esteja alinhado com os valores espirituais de vocês, né? Que esteja alinhado com os valores e princípios que sejam para casais que creem que Deus criou o casamento para ser duradouro, para ser para a vida inteira, né? Porque é isso que nós cremos, nós estamos falando aqui dentro dessa perspectiva. Então, gerar intimidade ao longo dessa semana, pratique, faça isso e deixe os comentários abaixo do vídeo. Comente, faça perguntas, interaja naquilo que nós pudermos voltar respondendo, nós vamos fazer isso. E é isso aí, busque ajuda, tenha um casamento cada vez mais saudável, leia, invista em livros, faça cursos, veja vídeos, aprenda com outras pessoas que talvez já viveram mais do que você, já passaram por experiências diferentes de vocês, mas invista no casamento de vocês. É isso que nós queremos deixar, investir no nosso casamento para que ele seja cada dia mais fortalecido e que a gente viva uma vida cada dia mais feliz em unidade. Tá bom? Então, um abraço, tchau para todos vocês. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Até a próxima.